que passemos, ó Pai. Não obstante todas essas situações, o Senhor permite que a gente enfrente. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Obrigado, a Deus, porque nós sabemos que, da mesma forma com que o Senhor fez com que o teu servo Abraão, ó Pai, fosse até aquele momento, ó Pai, de estar prestes a sacrificar seu filho, ó Pai, o Senhor permitiu que ele fosse até lá. Senhor Deus, ó Pai, para o Senhor dar um livramento para eles, ó Pai, o Senhor muitas vezes permite que nós atravessemos por alguns vales também, ó Deus, para que o nosso caráter seja forjado conforme o teu querer, para que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem os seus propósitos na nossa vida, ó Pai. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos trazido aqui essa noite, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos que teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Use o teu servo pastor, Senhor Deus, ó Pai, para estar trazendo a tua mensagem ao nosso coração essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Amém. A igreja pode sentar. As crianças de 2 a 7 anos, vamos estar orando por elas para que Deus possa estar falando aos corações delas. Bem, vou pedir para o Jonas orar aqui. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Nos abençoe pelas crianças, pela igreja. Por favor, que não tenha pesadelo, nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Coisa boa, né? Uma bênção. Hoje tem um texto mais longo, né, para a gente ler. De Marcos capítulo 10. Nós estamos estudando, né, o livro de Marcos esse ano. É o último evangelho, né? Então tem 4 anos que eu estou pregando. Preguei primeiro em Lucas, depois Mateus, João, o ano passado, e esse ano estamos pegando em Marcos. É um texto conhecido, o texto do jovem rico. Depois da pesquisa, depois de estudar os comentários bíblicos, é que eu me lembrei do fato que tem ocorrido aí durante a semana, né? Mas vamos ler o texto aqui. Diz assim, ó: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na sua frente e lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não tire nada dos outros e respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, respondeu o jovem, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele e com amor o amou e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, vende tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino do céu. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então quem é que vai poder ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus ele pode salvar muito rico também. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por minha causa, ou por causa do Evangelho, deixa casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, e também, o que está escrito na Bíblia de vocês? Perseguições. Vocês ouviram aí? Tem gente que só lembra dessa bênção centúpla, né? A bênção do 100, né? Mas não lembra dessa palavrinha. Não, eu vou dar minha casa para Jesus, né? Aí depois, né? Recebe, quero 100, Senhor, eu quero 100 de volta. Mas ele diz que vem 100, mas vem as perseguições juntos também. A gente não lembra disso, né? Eu acho que pouca gente leu esse texto e lembrava dessa palavra. Tá? E no futuro receberá ainda, ou não, receberá não é ainda, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Tá? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Quem viu essa foto aí durante essa semana? Né? Quem chegou ver alguma dessas fotos? Viram? Vocês viram essas fotos? Algumas dessas aí? Me disseram que levaram 17 horas para contar esse dinheiro. 17 horas para contar esse dinheiro. Com maquininha. Se fosse assim, contar que nem bancário, acho que precisava de muita gente. Vocês lembram, né? Vocês lembram daquele... Tá? Incrível como isso pode acontecer, né? No nosso país. Um país com tanta pobreza, uma pessoa tem um quarto num condomínio, né, um apartamento para guardar malas de dinheiro, caixas de dinheiro. Assim, é inacreditável como isso ainda ocorre, né? Como isso dói o nosso coração. Dinheiro para construir casas, ajudar em hospitais, medicamentos, tanta coisa que poderia ser feita com esse dinheiro, né? E como uma pessoa só tem isso guardado num local assim, e o pior é que a pessoa ainda fala assim, não é meu, não é? Vou chegar aqui, falar para Sinara vir para pertinho de mim também, né? Que os nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Alguns também precisam dos sinais, né? Então, a gente percebe, olhando isso e essas reportagens, que o dinheiro se tornou o maior ídolo do nosso tempo. O maior ídolo. É o que tem mais seguidores. Ele ganha de qualquer seguidor aí no Twitter, no WhatsApp, sei lá, é no Twitter, né, que segue, né? Twitter que a gente segue, é isso? Então, no Face também, né? Então, é o que tem mais seguidores no mundo inteiro. Chama-se dinheiro, tá? Eu sei que o dinheiro é importante para nós termos uma vida até equilibrada sobre a face da terra. Eu não estou falando mal do dinheiro aqui, eu estou falando mal das pessoas, de nós. Eu e você, que não sabemos usar isso. Não existe problema no dinheiro, existe problema no homem. Entendeu o que eu disse agora? Tá claro? Não é o dinheiro que é problema. Esse dinheiro é corrompido. Não, quem é corrompido é o homem. Esse dinheiro está contaminado com o demônio. O demônio não tem nada a ver com isso. Tá? É o homem que faz mau uso dele. É como o carro. O dinheiro é como o carro. Tá? A gente não pode estar demonizando as coisas. As coisas, né, como diz uma frase bem conhecida aí de um psicólogo, né? Ele diz assim que são feitas para serem usadas e pessoas para serem amadas, não é isso? Não corre isso por aí, tá?
Então, virou jargão hoje para a gente usar. Tá? Então, o dinheiro passou a dominar a gente no mundo inteiro. Tá? Aí não estou falando também para você sair dando dinheiro. Se você quiser dar, pode dar para mim que eu vou fazer bom uso dele. Não tem problema nenhum. Tá? Você não está aí, está sobrando aí, pode passar aqui que para mim está faltando. Então, não se preocupe com isso. Né? Nós vamos fazer bom uso dele. Então, é saber usar. Mas pessoas casam e se divorciam por causa do dinheiro. Corrompem e mentem por causa do dinheiro. Matam e morrem por causa do dinheiro. Na maioria das vezes, quando a gente vai fechar um negócio, a gente pensa assim: quanto eu vou ganhar com isso? Ou quanto eu perderei se eu não fechar esse negócio? Na maioria das vezes a gente pensa assim. O que me chamou a atenção nesse texto é um versículo só. Se eu não me engano é o 21. Eu não fiz a anotação aqui. É, o 21. Tá? Eu coloquei só o versículo aqui. Eu não sou muito bom de endereço, mas o versículo 21, a primeira parte, a parte A desse versículo, o que está escrito ali? Vamos lá? Vamos ler junto? Jesus olhou para ele e Vamos lá, vamos falar essa frase. Ó. Jesus olhou para ele e o amou. O próprio Cristo fala, né? Aquilo que você ama, aonde está o teu tesouro é onde está o seu coração. De todas as pessoas que vieram a Cristo, que a gente ouve na história dos evangelhos, este homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, mas desperdiçou o amor de Jesus. Ele procurou a pessoa certa, ele fez uma abordagem certa, ele recebeu a resposta certa, mas ele tomou a decisão errada. Ele preferiu as riquezas do mundo que as riquezas de Deus. Ele amou mais a terra que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida que a salvação da sua alma. O que a gente vê é que Deus, ao revelar Jesus, em João 3,16, que é um versículo extremamente conhecido por nós todos, começa como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. O pleno amor de Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. Ele se evidenciou, né, revelando que as nossas projeções de vida e de desejo, na verdade, na maioria das vezes, se torna idolatria para nós. Nós projetamos ter um bom emprego, uma boa faculdade, uma boa namorada, na maioria das vezes se torna idolatria para nós. Mas Jesus mostrou um jeito de nos libertarmos disso. E apesar de Deus não tolerar e nem sancionar o mal, amado, Ele não retém o seu amor por haver maldade em nós. Tem muita gente que pensa que Deus retém o seu amor. E ainda houve até histórias assim, você está errando demais, então as bênçãos de Deus estão retidas, tem muita sujeira na sua vida. Não, se Deus vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Bom presbiteriano aqui, né? Independentemente de você. Entendeu isso? Porque aquilo que Deus tem para fazer não depende de você. É só Ele que faz. É porque a gente pensa que a gente atrapalha Deus fazer alguma coisa. Não, Deus não é atrapalhado pelas nossas maldades. Aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Davi foi cumprido, porque Deus o amou, apesar das suas maldades. Agora, quem colheu o fruto das suas maldades? Foi Deus ou foi Davi? Foi Davi. Então, as nossas maldades só irão prejudicar
nós mesmos. E não aquilo que Deus tem para nós. Deu para entender? Ficou claro? Ah, está claro. Então, na forma humana, Jesus nos revelou como Deus é amor. O pleno amor de Deus. A tristeza de Deus, então, reside no medo que nós temos do próprio Deus. Daquilo que reside dentro de nós, que é o pecado, que nos separa de Deus. Sempre estamos mais interessados em nos dar bem, seja qual for a situação. Deus se angustia por causa do nosso egoísmo e da nossa autossuficiência. Richard Foster, ele diz assim: hoje o coração de Deus é uma ferida aberta de amor. Ele sofre mais por causa do nosso distanciamento e da nossa preocupação com o imediato. Lamenta o fato de não nos aproximarmos dele. Ele se ressente de termos esquecido e fugido da sua presença. Ele chora por causa da nossa obsessão por grandeza e abundância. Ele anseia por nossa presença. Olha que coisa fantástica. Aprendemos então a ser gentis conosco mesmo ao experimentarmos a íntima e genuína compaixão por Jesus. Só Jesus. Lembra, domingo passado eu falei, o verdadeiro eu é quando eu me encontro com Jesus. Quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro comigo mesmo, com o meu eu verdadeiro. Então, coisa que esse jovem desperdiçou. À medida que nós permitimos que a incontida ternura de Jesus invada a fortaleza do nosso eu, nós somos libertos da acidez que influencia o julgamento da nossa vida, que nós fazemos de nós mesmos, e como nós julgamos as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então esse texto tem uma mensagem profunda, um aviso solene para o nosso coração. Revela que Jesus sabe muito mais de nós, a nosso respeito, do que nós mesmos. E esse jovem não estava disposto a abrir mão das suas riquezas, dos bens materiais. Porque essas coisas tinham controle da sua vida e do seu coração. E é sobre essas coisas que nós vamos refletir hoje aqui. Eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui, para que você pense juntamente comigo nesse texto, diz assim: um jovem cheio de vida, mas morto para seguir Jesus. Vamos falar isso? Esse texto fala que esse jovem tinha saúde, vigor, vida, força, tinha amigos. O texto diz que ele era riquíssimo. Diz-nos que ele possuía tudo que este mundo podia lhe oferecer. Estava de jatinho aqui, queria tomar café lá na França, entrava no seu jatinho, tchapã, descia lá naquela rua que eu não sei como é o nome, mas é alguns que já tiveram lá, não é? Só tem café chique, e ele sentava lá naquele lugar mais bonito, olhando lá para o Rio Sena, tomando o seu cafezinho. Não era problema isso para ele. Casa, bens, conforto, luxo, banquete, festa, joias, propriedades, diversão, dinheiro, abundantemente. Mais do que esse monte que apareceu aí. Mas parece que quanto mais temos, menos nos contentamos. Quanto mais conquistas, menos alegria. Ele também era proeminente. O texto diz que ele tinha uma posição elevada, um homem de posição elevada, possuía status social, fama, glória. Apesar de ser jovem, o texto diz que era um jovem, um homem jovem. Provavelmente um homem jovem de uns 30 anos para cima, né? Vamos colocar assim? Um homem jovem. Ou um homem jovem seria de uns 50 anos para cima, não, né? Não, Antônio. Já estava virando o cabo da Boa Esperança? Não, rapaz, faz isso não. Tá? Era um homem jovem.
já tão jovem, provavelmente de 30 a 35, já era rico. Era um prodígio, uma mente privilegiada. Era um fenômeno. Não é isso? Era líder, era famoso, influente, moço de elevada reputação, de grande prestígio social. Era um jovem ético. Ele era portador de excelentes predicados morais, de bom comportamento, de fina educação, moço sincero, íntegro. Não vivia em orgias, festas, badalações, não levava uma vida de adultério, nem era desonesto. Vivia uma vida honrada, pura, dentro dos princípios rígidos, dos padrões morais. Ele possuía uma excelente conduta exterior, era um homem virtuoso. Mas o texto diz que o seu coração estava cheio de si mesmo. Interessante. O texto diz que ele estava insatisfeito com a sua vida. O texto diz lá assim: que me falta ainda? Não é isso? A pergunta dele é assim, ó: eu olhei para mim e não falta nada. Então eu vou perguntar para um cara sábio, Jesus Cristo: o que me falta ainda? Porque alguém só pergunta isso quando ele acha que não falta nada para ele, não é isso? Já vem alguém perguntar assim: o que me falta ainda para me herdar o reino dos céus? Aí o cara vai falar assim: que é isso, cara? Você é bom. Você é o fenômeno. Você é o cara. Você já comprou a mansão tal, na rua tal, né? Esquina Esmeralda. Ok? Beleza? Na Rua de Ouro, esquina Esmeralda. Está lá reservado para você. Mas esse homem tinha tudo para ser feliz, mas não tinha o que poderia lhe trazer a felicidade plena. Ele possuía tudo que o mundo podia lhe oferecer, mas o seu coração continuava vazio. Por quê, amados? Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele colocou a eternidade no coração desse homem. E esse homem perdeu isso com o pecado, maculou isso, não perdeu, porque ainda há um anseio no nosso coração. E a gente procura saciar isso de muitas formas. Tá? Então, o seu dinheiro, a sua posição não preencheram o vazio da sua alma. Ele estava cansado daquela vida. Nada satisfazia seus anseios. Sua vida era uma busca constante. Ser correto, guardar todos os mandamentos, não bastava mais. Ser religioso, estar envolvido nas atividades comunitárias, não era o suficiente. A busca, amados, por dinheiro, poder, glamour, reconhecimento, status social, potencializa a autovalorização e cria a ilusão do sucesso. E de que tudo está muito bem. Assim nós criamos em nosso coração uma predisposição a dar importância àquilo que não é importante. Nós valorizamos, na maioria das vezes, 99% das coisas que nós fazemos, muitas vezes não tem valor nenhum para Deus. Esse homem, esse jovem homem, estava sedento por salvação. Aquele homem, o texto diz que ele foi a Jesus Cristo. Ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede da vida eterna. Ele estava ansioso. E ele sabia que não possuía a vida eterna. E ele não queria, a partir daquele momento, enganar mais a si mesmo. Ele desejava ser salvo. Agora, o que a gente observa na atitude desse jovem? Ele foi ao lugar certo. Ele procurou a pessoa certa, Jesus Cristo. Ele buscou o único que podia dar a resposta certa, que podia salvar a sua vida. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. E falou: o Messias chegou.
Jesus, o ungido, o Salvador está entre nós. Porque ele tinha ouvido que Jesus estava salvando tantas pessoas. Ele sabia que Jesus era a salvação para a sua vida, a resposta para o seu vazio. Amados, uma coisa é a gente descobrir quem é Jesus. E outra coisa bem diferente é vender tudo o que você tem e segui-lo. É totalmente diferente isso aí. Uma coisa é você deixar tudo que você possui, sua casa, seus filhos, sua esposa, seus negócios, nas mãos de Deus. É ter essa determinação implacável de jamais sair de perto do Mestre. A superficialidade religiosa, o prestígio mundano, o amor ao dinheiro, o fanatismo religioso ou político, o cinismo ou a indiferença não podem substituir o vazio que existe no coração do homem. Porque quando nós buscamos outras coisas para encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nós vivemos uma vida medíocre. E está cheio de gente vivendo uma vida medíocre. Este jovem foi a Jesus de forma reverente, porque diz que ele se humilhou, ele se ajoelhou, ele se lançou, ele se quebrantou. E ele foi com a atitude certa. É assim que nós devemos chegar diante de Jesus. Mas nada disso possibilitou ele a fazer a melhor escolha da sua vida. Ele foi confrontado e ele preferiu se afastar do Mestre. Muitos são assim. Muitos estão sentados nesse banco, mas preferem estar acompanhando, como semana passada eu li aqui, né, acompanhando de longe, como Pedro. Eu sei quem é Jesus, sei que Ele é o Salvador, sei o que Ele faz, mas eu não vou me envolver, vou ficar aqui no meu cantinho. Eu aqui no meu cantinho e você no eu. Mas o texto, amados, tem esse versículo 21 aí, diz que ele foi amado por Jesus. Jesus o amou. Mesmo sabendo que esse jovem iria rejeitá-lo, Jesus o amou. Aqui a gente não fala se ele perdeu a salvação, porque quem salva é Jesus. Tá? Mas aqui a gente vê que ele rejeitou seguir Jesus. Jesus viu o conflito do coração desse jovem. Mesmo sabendo que ele amava seus bens, Jesus o amou. Jesus derramou o seu amor sobre a vida desse jovem. Jesus diagnosticou o vazio do coração daquele jovem. Jesus viu a sede de salvação. Jesus viu o seu desespero existencial. Jesus se importou com ele. Assim como Jesus amou aquele jovem, Jesus também te ama. Jesus também me ama. E Ele continua nos amando. E diz o texto que Ele sempre vai nos amar. Por toda a eternidade. E é o seu amor que nos atrai. Não é o que Ele nos dá. É o seu amor. A segunda coisa que eu quero falar com você aqui é enganos que a vida nos fornece. Vamos falar isso? Ver Jesus, então, apenas como mestre e não como Deus, como um profeta, mas não como o próprio Deus encarnado. Vê-lo como um sábio, mas não como Deus.
Ver Jesus como doador de bênção e não como o Senhor da nossa vida. Então, para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos do Mestre. É preciso se curvar diante dele. É preciso saber que Jesus é Deus. E nós devemos entender mais uma coisa: a salvação não é por mérito. Ela não é meritória. Ela é graça de Deus, é um presente de Deus a você e a mim. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava na maneira, ele se enganava, na maneira de como alcançá-la. Ele queria obter a salvação pelos seus próprios méritos. Jesus faz uma pergunta para ele, não faz? Qual é a pergunta que Jesus faz? Lógico que primeiro ele faz uma pergunta para Jesus: como eu vou alcançar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta, não é? Eu falo que as boas perguntas são excelentes, né? Então, as boas perguntas movem o mundo, né? Diz lá um programinha do Futura, né? As boas perguntas movem o mundo, mas não é ele que disse isso, né? É Platão que diz isso, tá? Então, as boas perguntas movem o mundo. E Jesus usa disso. Ele sempre faz boas perguntas. Quando alguém perguntava para ele, na maioria das vezes Jesus não respondia. Jesus perguntava de novo. E Jesus faz a mesma coisa aqui. Ele fala assim: você tem guardado os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não fornicarás. O que mais tem aí? Não dirás falso testemunho. O que mais tem? Não roubarás. Eu acho que vocês precisam ler de novo os 10 mandamentos. Eu estou perguntando, vocês não estão respondendo. Obedeça seu pai e sua mãe, né? Honra lá seu pai e sua mãe. Tem gente que até não sabe. Nossa, isso é mandamento, não sabia. Fique sabendo, está lá, gente. Nos 10. Êxodo capítulo 20, lê em casa. Você vai entender. Então, observe aí, é interessante. Qual é a resposta do jovem quando Jesus faz essa pergunta? Qual é a resposta? Já faço isso desde pequeno. O que é que eu preciso mais? Não é isso? Se eu fizer isso direitinho, tal, seguir os mandamentos ali que a igreja presbiteriana está mandando eu seguir, com certeza eu vou para o céu. Não vai. Não é a igreja presbiteriana que te leva para o céu, é Jesus. Graças a Deus por isso. É Jesus. Então, entenda isso, meu querido. É um presente de Deus. Ele queria obter a salvação pelos seus próprios méritos, através da própria obediência externa dos mandamentos. Todas as religiões do mundo, todas, ensinam que o homem precisa merecer a salvação. Mas o cristianismo oferece a salvação de graça por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisa boa. Maravilha isso. Bênção de Deus para nós. Esse jovem não tinha consciência de que é pecador. Já viu que tem gente assim? Tem gente assim. Eu já conversei com gente assim nessa igreja. Nessa aqui, não precisa ir muito longe, né? Mais dos meus 22 anos de pastorado, tem muito tempo. Já fui mais maduro, né? No ministério pastoral. Então, entendendo isso, compreendendo essa verdade, né? Tem gente que não tem consciência. Ele acha que é tão santo, né? Eu perguntei um dia para a pessoa assim, falando assim: mas você não lembra de nenhum pecado hoje? Não lembro de nenhum. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Meu irmão morre e vai para o céu. Está no lugar errado. Às vezes a gente não tem consciência de que é pecador. E é a consciência de pecado que nos faz aproximar de Deus. É a consciência de pecado que nos faz entender a graça de Deus. Não é quanto mais santo eu sou.
é quanto mais consciência de pecado. Eu não estou falando aqui que você tem que pecar. Entendeu? Que Paulo explica isso lá muito bem em Romanos capítulo 6, 7 e 8. Lê em casa. Tá? Eu estou falando que é consciência de pecado. De que você ainda está nesse corpo. De que você é pecador. E de que você necessita a todo instante da graça de Deus. Esse jovem não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele era um idólatra. O seu Deus era o dinheiro, os seus bens. Ele se tornou escravo daquilo que ele tinha, daquilo que ele possuía. Ele amava mais o dinheiro do que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico. Ah, tem gente que fala assim, o rico não vai entrar no reino do céu. Você também não vai, tá? Então, não julga não. Seu pecado não era ser rico. Possuir muito dinheiro não é problema. O problema é ser possuído por esse dinheiro. Esse é o problema. Não eram as riquezas que ele possuía que o impedia de seguir o mestre. Ele poderia continuar rico seguindo o mestre. Mas era o amor e a confiança que ele depositava nelas. E aquilo que aquelas riquezas proporcionavam para ele, status. Esse jovem, ele não amou o próximo, ele amou a si mesmo. Ele vivia egoisticamente para si. E você não precisa ser rico para viver dessa forma, não. Tá? Amava mais as coisas do que as pessoas. Ele era um míope espiritual. Ele tinha um autoconceito de si mesmo. Olha aí, ó, eu faço isso, mas fulano lá não faz não. Ele era respeitável por não fazer coisas erradas. Mas ele vivia para si mesmo. Isso se chama nostalgia religiosa. Henry Nouwen, um padre, tem vários livros, pode comprar e ler, vale a pena. Ele diz assim, a auto-rejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada que nos chama de amados. Ser amado constitui a verdade essencial da nossa existência. O que o texto diz no versículo 21? Vamos falar de novo? Jesus olhou para ele e o amou. De vez em quando eu vou perguntar para vocês, tá? Antes da gente terminar. Ele rejeitou Jesus e as suas exigências. Ele rejeita confiar em Jesus. Ele rejeita seguir Jesus. Ele rejeita a alegria eterna da salvação. Ele sai triste com sua riqueza. Entre o dinheiro e Cristo, ele escolheu o dinheiro. O conceito de Jesus em relação às riquezas, amados, é radicalmente diferente dos conceitos mundanos. O mundo crê que o sucesso consiste num acúmulo de dinheiro e de posses terrenos. Cristo, porém, ensina que a maneira correta de ganhar é dando. E que existe mais alegria em ofertar do que em receber. Vamos de novo, João 3,16? Vamos lá, gente, João 3,16. Esse versículo vocês vão guardar hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O maior exemplo de amor para nós é Deus. Ele deu o seu Filho. Aquilo que era mais precioso, Ele nos deu por amor. Por amor. Não existe oferta maior que essa. Um ídolo entronizado no coração pode levar você a perder a sua alma para sempre. Pare então, de uma vez por todas,
de querer levar vantagem em tudo. Renda-se. Renda-se com o seu pecado ao Deus que perdoa pecado, que não vê grandes feitos que você está realizando. Ele vê apenas pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. O que foi que Jesus fez quando olhou para aquele jovem? Amor. A última coisa, os que possuem tudo, mas nada possuem na terra. Vamos falar nisso? É legal o final desse texto, porque ele vai falar assim, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro é uma bênção para a gente. Né? Ele fala assim, mas nós deixamos tudo, não foi isso? Está se valendo também daquilo, não é? Olha, esse jovem não, mas eu... Oh, Jesus, né? Esses são os piores, tá? Tem que ter o maior cuidado com isso, né? Aqueles que se dizem muito espirituais. Tá? Lembra que isso era um grupo dentro da igreja, né? De Corinto. Não é? Apolo, Pedro, Paulo e os de Jesus. A gente tem grupo assim dentro da igreja também. Os que possuem tudo, mas não possuem nada nessa terra. Os discípulos estavam dispostos a seguir a Cristo. E Pedro relata isso. Sua abnegação, sua impulsividade ali, né? Seguir a Cristo era o maior projeto de vida desses homens. E vale a pena abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Cristo é o nosso maior tesouro. Não basta deixar tudo, mas devem ter as motivações certas. Eu vou deixar tudo porque eu quero fazer isso e quero ser visto por Jesus. Não, eu vou deixar tudo porque eu quero seguir o Mestre e quero servir a todos aqueles que estão próximos de mim. Na maioria das vezes a gente quer seguir o Mestre, mas não quer servir os outros. Porque a palavra de Deus nos diz, aquele que der um copo de água, pobre, está dando para quem? Para o próprio Cristo. Não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas nós servimos a Cristo, a Deus, por aquilo que Ele é. Daniel 3, 16 a 18, onde conta a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A hora que o rei resolve jogar esses jovens aonde? Na fornalha. Lembra disso? Fogo. E eles respondem assim, ó. Só pode jogar, gente. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Gente determinada, gente que tomou a decisão certa, gente que está do lado certo. Por isso, amados, nós não cremos nesse evangelho que é pregado hoje, um evangelho de barganha, onde você dá alguma coisa para receber outra, onde você cobra de Deus alguma coisa. Parece que Deus é o seu servo e não você que serve a Deus. Você dá para receber de volta. Você dá porque você vai receber muito mais. Não é isso que move o nosso coração. O que tem que mover o nosso coração é a palavra que nós lemos aqui no versículo 21. Jesus olhou para aquele jovem e o amou. É esse amor de Deus que tem que impactar o nosso coração. É por esse amor que nós devemos viver. E Jesus, quando Ele é assunto aos céus, Ele envia a igreja ao mundo e dá uma ordem. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele lembrou que as pessoas
nos reconheceriam como discípulos de Jesus, porque nós amamos Jesus e porque nós amamos uns aos outros. Se Deus é amor, se Deus é comunhão, a igreja é amor e comunhão. Onde não há amor e comunhão, não há igreja e Jesus não está ali. Há uma promessa de bênção, amados. Diz aí que é centuplicada, não é isso? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Qualquer um que deixar pai, mãe, casa, bem e tudo, vai receber 100 vezes mais. Fala aí, gente. 100 vezes mais. Você quer receber? Eu quero. Há uma promessa de bênção. E ela não está à disposição para qualquer um, não. Ela pertence a todos os que se mostrem dispostos a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, nas suas propriedades, na sua família, onde for necessário. Viver o amor de Cristo. Viver em amor. Essa é a bênção. É uma bênção para o futuro e uma bênção para o presente, que diz que você vai receber aqui e ainda, ou ainda não, a vida eterna. Não tem ainda no texto. Tá? A vida eterna. É um presente. Só que esse presente que você vai receber vem com perseguição. Então é melhor você ter uma casinha só. É melhor um carrinho só. É melhor só 1 milhãozinho só. Quando você chegar a 2, você dá 1 para mim. Tá? Então, porque o texto diz que a gente quer o bem, mas não quer perseguição, não quer sofrimento. Agora uma coisa é certa, amado. É impossível darmos a Deus mais do que aquilo que recebemos de Deus. Nosso valor pessoal não é definido por mim mesmo. Define-se radicalmente como alguém que é amado por Deus. O fato de Deus amá-lo e escolhê-lo determina o seu valor. Não é o que você faz para Deus. Aceite isso e permita que se torne a coisa mais importante da sua vida. A base do meu valor pessoal não é constituída de minhas posses, dos meus talentos, da admiração que as pessoas têm por mim ou não, da minha reputação, do meu status social, nem das manifestações de reconhecimento por parte da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, nem do aplauso que me atribuem. Não é isso. Não é isso que deve encher o nosso coração. Mas é ouvirmos a voz de Deus, que nos diz assim: eis aí o meu filho amado, em quem me comprar, em quem eu tenho prazer. Aquela voz que falou com Jesus lá no deserto da Judéia, que falou com Jesus lá no Monte da Transfiguração, continua olhando para você e para mim. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus olhou para aquele homem e... Vamos falar isso? Jesus olhou para aquele homem e o amou. Agora você vai olhar para alguém e vai falar assim: Jesus olhou para você e o amou. Jesus olhou para você e o amou. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar o amor de Jesus, o amor de Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor,
você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Por isso eu dependo desse amor mais que tudo. Eu dependo desse amor, do seu amor mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás, para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu pedi para cantar esse cântico, né? Eles cantaram lá no Shekinah. E eu falei, eu preciso ouvir esse cântico de novo. Ele fala muito ao meu coração. E essa mensagem fala isso para nós. Nós dependemos mesmo desse amor. Esse amor nos chama, nos atrai. O amor de Deus nos atrai para Ele mesmo. Nos atrai. Seja atraído pelo amor de Deus. Deixe-se atrair pelo amor de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse, antes que o universo existisse, antes que a terra existisse, que os sols, os luminares, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Que nós possamos viver essa verdade. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai,
e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu amado, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.